Fala galera do canal Matemática Fácil. Na aula de hoje nós vamos estudar um tema que se chama Equação do segundo grau. Eu sou o professor Bruno Cavalcante e vou pedir a vocês aqui que anotem, que prestem atenção para a gente tirar a dúvida desse conteúdo que é muito importante no ensino fundamental e também para o ensino médio. Aproveite aí, deixe o seu like, inscreva-se no canal e me siga aí nas redes sociais, ok? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos começar aqui essa aula com uma definição de equação do segundo grau, para a gente ver e relembrar algumas coisas aí de uma aula passada. Então, toda a equação do segundo grau é da forma ax² mais bx mais c igual a zero, com a, b e c pertencente aos reais e a diferente de zero, em que a, b e c são os coeficientes e x sua variável. Vamos lembrar, pessoal, ó, vou colocar isso aqui em destaque, ó, o a diferente de zero. A gente viu na aula passada por que a tem que ser diferente de zero. Pode ser qualquer número real, exceto zero. Porque se for zero, 0 vezes x² vai zerar isso aqui. E aí o que vai sobrar? Vai sobrar bx mais c igual a zero. Isso aqui deixa de ser uma equação do segundo grau e torna-se uma equação de primeiro grau. Então, por isso que o coeficiente a tem que ser diferente de zero. Agora, como é que a gente resolve uma equação do segundo grau? Vamos usar aqui nessa aula o método que é a fórmula de Bhaskara, beleza? Bhaskara foi um matemático indiano que, através do método de completar quadrados, ele descobriu uma fórmula para resolver essa equação do segundo grau. Então, vamos dar uma olhada no que é isso aí. Primeiro, Bhaskara achou um discriminante, que ele chamou de delta, que é calculado por b² menos 4ac. E depois, a própria fórmula, que deu origem, né, ao nome da fórmula, a fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Existem autores, né, de livros e tudo mais que eles preferem colocar, não separa o discriminante e já coloca dentro da raiz quadrada b² menos 4ac. Eu gosto de separar o discriminante porque ele é muito importante para a gente verificar o tipo de raízes que aparece para a gente. Então vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos de equação para a gente saber usar essa fórmula de Bhaskara. Primeiro exemplo, x² menos 5x mais 6 igual a zero. A gente tem que, primeiramente, achar quem são os coeficientes, a, b e c, beleza? Vamos lembrar, ó, o a é quem está junto com o x². Quem é que está junto com o x² aqui? Ah, Bruno, não tem número nenhum. Se não tem nenhum número, galera, é que aqui eu tenho 1x². Tá vendo? O b é quem está junto com o x. Quem está junto com o x aqui, ó? O menos 5. Tá vendo? Por isso não posso esquecer o sinal de menos. E o c é o termo independente. Independente de x é o que sobra, que é o 6. Então, o a é 1, b é menos 5 e c é 6. Vamos calcular agora o delta. Delta é b², então menos 5², menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 6. Resolvendo a potência e a multiplicação, vamos ter que delta é 25 menos 24. Então, delta é igual a 1. Achando o valor do discriminante, vamos jogar na fórmula de Bhaskara para achar o valor da incógnita x. Então, x é igual a menos 5, né, já que o b é menos 5, mais ou menos a raiz de 1 sobre 2 vezes a, então é 2 vezes 1. Resolvendo aquele sinal e a raiz, vamos ter menos com menos é mais, então 5 mais ou menos 1 sobre 2. Agora, pessoal, a gente vai entender o porquê desse mais ou menos aí. Essa equação é de segundo grau, tá vendo? O expoente máximo do x aqui é 2.
Como a equação de primeiro grau a gente encontra uma raiz, a de segundo grau a gente tem que encontrar duas raízes. Beleza? Então, por isso, o mais ou menos. Então, a gente vai ter uma raiz que é o x', que é 5 mais 1 dividido por 2, e a outra que eu chamei de x duas linhas, que é 5 menos 1 dividido por 2. Resolvendo x', 5 mais 1 é 6, 6 dividido por 2 dá 3. Resolvendo x duas linhas, 5 menos 1 é 4, 4 dividido por 2 é 2. Então, achei as duas soluções aí para essa equação. Então, minha solução é 2 e 3. Tá vendo? Achei duas raízes distintas pela fórmula de Bhaskara. Tranquilo, pessoal, esse exemplo aí? Então, vamos ver mais um pouco aqui. Mais algumas equações. 4x² menos 12x mais 9 igual a 0. Então, vamos identificar quem são A, B e C. Podemos ver aí ó, que A é 4, B é menos 12 e C é 9. Vamos jogar então agora para a fórmula do delta, que é o discriminante. Delta é B ao quadrado, então menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então é menos 4 vezes o 4, que é o A, e o C, que é o 9. Resolvendo a potência e o produto aí, vamos ter delta igual a 144 menos 144, delta então deu 0. Jogando agora na fórmula do x, né, que é a fórmula de Bhaskara, vamos ter menos b, então é menos 12, mais ou menos a raiz de delta, então é a raiz de 0, sobre 2 vezes a, então 2 vezes 4. Vamos chegar em que 12 mais ou menos 0 sobre 8. Então, de novo, né, vamos ter duas raízes, a x', que é 12 mais 0 sobre 8, e x duas linhas, que é 12 menos 0 sobre 8. Resolvendo a primeira ali, o x', vou encontrar 12 sobre 8. 12 sobre 8 dá para a gente simplificar, dá para dividir por 4 em cima e embaixo. Então, vai sobrar para mim, dividindo por 4, 3 meios. X duas linhas também é 12 sobre 8, que quando a gente corta, também vai dar 3 meios. Então, a minha solução aqui, galera, deu duas raízes, só que deu duas raízes iguais. Tá vendo que então a gente tem essa possibilidade também de ter duas raízes iguais? Então, a minha solução aqui é simplesmente 3 meios. Beleza? Duas raízes, só que iguais. A gente pode dizer também que é uma única raiz. Tranquilo? Olha só um outro exemplo. 2x² menos x mais 1 é igual a 0. Vamos achar quem é A, B e C. O A é 2, o B é menos 1 e o C é 1. Lembrando, né, pessoal? Ó, o B é menos 1 porque ó, tem um menos, então já está de cara. E como não tem nenhum número aqui, então é 1. Beleza? Então, por isso, o B é menos 1. Jogando na fórmula do delta, temos menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 2 e vezes 1. Né? B ao quadrado menos 4AC. Delta vai ser 1 menos 8, né? Resolvendo a potência e o produto. Então, delta deu menos 7. Espera aí, delta é menos 7? Quando a gente substitui lá na fórmula de Bhaskara, eu vou fazer raiz quadrada de menos 7. Mas tem um problema aí. Qual é a raiz quadrada de menos 7? Raiz quadrada de menos 7, pessoal, é um número complexo. Então, não está dentro do conjunto dos números reais. Então, o que acontece aqui? Quando delta é negativo, não há solução real. Beleza? Porque para eu tirar a raiz quadrada de menos 7, eu vou ter que apelar para o conjunto dos números complexos. Mas como o conteúdo que a gente está estudando, equação, função de segundo grau, é só dentro do conjunto dos reais, então a gente não encontra solução real. Então a minha solução é vazia. Beleza? Agora, pessoal, vocês puderam perceber alguma coisa aí nessas três equações e o valor do delta que apareceu? Nós achamos três valores diferentes, não é? E nós achamos as raízes de maneiras diferentes também. Então, será que tem alguma influência entre o delta
e as raízes? Vamos ver isso? Então, a relação do delta e as raízes. A gente viu na nossa primeira equação aí, né, x² menos 5x mais 6 igual a zero, que o nosso delta deu 1. E as raízes foram 2 e 3. Achamos isso como solução. Ou seja, duas raízes distintas. Na segunda equação que a gente resolveu, nós achamos o delta igual a zero e a solução só o 3/2. Então, ou seja, duas raízes iguais ou uma única raiz. E quando resolvemos essa terceira equação, encontramos o delta igual a menos 7. Então, a solução foi vazia. Então, o que a gente pode concluir com isso? Que quando delta é maior que zero, nós vamos encontrar duas raízes reais e distintas, que é igual a esse caso aqui, galera. Ó, delta é igual a 1, é maior que zero, né? Então, duas raízes reais distintas. Quando delta for igual a zero, nós vamos encontrar duas raízes reais e iguais, ou uma única raiz. Tá vendo? Ó, delta igual a zero, uma única raiz. E quando delta for menor que zero, ou seja, negativo, nós vamos encontrar não vamos encontrar raízes reais. Beleza? Então, a minha solução é vazia. Não tem raiz real quando o delta é negativo. Tá vendo? Então, vira essa relação aí. Isso sempre vai acontecer em qualquer equação do segundo grau. Tranquilo? Então, pessoal, vamos dar uma olhada agora nos exercícios. Vamos praticar aí e ver essa relação que tem o delta com a equação do segundo grau, com as raízes dela, beleza? Então, temos aqui um exemplo. Seja a função f de x igual a x² menos 2x mais 3k. Sabendo que essa função tem uma única raiz, determine o valor real de k. Então, pessoal, se ele está falando que tem uma única raiz aqui, o que a gente pode concluir já de uma vez? Se tem uma única raiz, eu já posso falar que delta é igual a zero. Beleza? Então, vamos achar quem é esse delta. Delta, né? B² menos 4ac. O B, a gente pode reparar que é o menos 2, né? Menos 4 vezes o A, que é 1 aqui. E o C é o termo independente, é 3k. Então, vamos ver aqui que delta é 4, né? Porque menos 2 ao quadrado é 4. Menos 4 vezes 1 vezes 3 é menos 12k. Então, o delta a gente achou 4 menos 12k. Mas o delta tem que ser zero. Então, a gente vai igualar as duas coisas aqui. 4 menos 12k é igual a zero. Jogando 4 para lá, ele vai negativo, né? Mudando de lado. Para não deixar o k negativo, né? A expressão negativa, vamos multiplicar por menos 1. Então, vamos ter 12k igual a 4. Então, k é igual a 4 sobre 12. Simplificando 4 sobre 12, vamos achar k igual a 1/3. Então, encontramos o valor de k aí para que tenha uma única raiz. Então, pessoal, perceberam aí como não é tão complicado assim relacionar o delta com as raízes? Que dá para a gente trabalhar direitinho com isso? Vamos para o próximo exemplo. Determine m para que a função dada por f de x igual a m mais 1x² menos 2mx mais m mais 5 possua as duas raízes distintas. Pessoal, mais uma vez destacar aqui, ó, duas raízes distintas. Cara, se duas raízes são distintas, gente, o que vocês acham? Eu já posso confirmar que delta é maior que zero. Então, vamos achar esse delta? Ah, outra coisa. M mais 1 aqui, ó, tem que ser diferente de zero. É até interessante já fazer isso de uma vez, antes de mexer com delta, para a gente não tropeçar, beleza? Não ficar pensando aí, ó, cara, como vai ser isso daí, beleza? Como vai ser essa equação aí? Como é que eu vou resolver isso? Será que o valor do m pode te enganar?
Então, eu tenho que m tem que ser diferente de menos 1. Beleza. Então, achando delta, temos aí, né, menos 2m ao quadrado, porque o menos 2m é o b, o a é m mais 1 e o c é m mais 5. Então, menos 4 vezes a e vezes c. Resolvendo essa potência e aqui, ó, esse distributivo aqui, né, que lembrando, nós vamos fazer o primeiro com o primeiro com o segundo com o primeiro e o segundo com o segundo. Todos esses produtos aí. Vamos encontrar 4m ao quadrado, né? Menos 4, que multiplica, ó, resolvendo parênteses aqui, deu m ao quadrado. M vezes 5 é 5m e 1 vezes m é m. 5m mais 1m dá 6m. E 1 vezes 5 é 5. Então, agora vamos fazer a distributiva nesse parêntese aqui, ó. Multiplicar o menos 4 por todo mundo aqui. Aí vamos encontrar 4m ao quadrado, menos 4m ao quadrado, menos 24m e menos 20. 4m ao quadrado com menos 4m ao quadrado vai zerar. Então, meu delta vai ser menos 24m menos 20. Como o delta tem que ser maior que zero, nós chegamos numa inequação de primeiro grau. Menos 24m menos 20 é maior que zero. Então, joga o 20 para lá, vai ficar positivo. Para eu não deixar a variável ali negativa, vou multiplicar por menos 1. Então, multiplico menos 1, inverto o sinal de todo mundo. Repara que inverti tudo mesmo, até o da inequação. Está vendo? A desigualdade. Era maior, agora é menor. Jogando 24 para o outro lado, vamos ter menos 20 sobre 24. Simplificando menos 20 com 24, vamos encontrar m menor que menos 5 sextos. Então, pessoal, qual vai ser o valor de m? M tem que ser um número menor que menos 5 sextos, desde que seja diferente de menos 1. Então, ou seja, m ele é menor que menos 5 meios, qualquer número menor que menos 5 meios, mas tem que ser diferente de menos 1. Beleza? Deixei aqui para o final, pessoal, uma parte de equações do segundo grau incompletas. O que é isso daí? Vou dar um exemplo aqui, ó. X ao quadrado menos 16 igual a zero. O que a gente pode perceber aqui, pessoal? Que o b é igual a zero. Não tem um x aqui, então quer dizer que b é igual a zero. Pessoal, para a gente resolver uma equação do segundo grau incompleta, a fórmula de Bhaskara é totalmente aceita. A gente pode usar ela direitinho. No caso desse exemplo aí, a gente tem que A é 1, B é 0 e C é menos 16. Então, você pode aplicar o delta, a fórmula de Bhaskara direitinho que vai funcionar. Mas eu vou mostrar aqui um outro método para resolver essas incompletas, que, na minha opinião, são mais rápidas que a fórmula de Bhaskara. Então, vamos dar uma olhada nisso aí. Aqui, resolvendo essa equação, vamos ter que x ao quadrado é igual a 16. Qual é o contrário de elevar ao quadrado? Tirar a raiz quadrada. Então, x é igual a mais ou menos a raiz de 16. Beleza? Lembra que sempre do mais ou menos. Então, x é igual a mais ou menos 4, porque a raiz de 16 é 4. Tá vendo? Tanto é que, se você pegar 4 ao quadrado dá 16, menos 16, zero. Menos 4 ao quadrado dá 16, menos 16, zero. Então, a minha solução é menos 4 e 4. Toda vez que o b for zero, pessoal, aí a gente vai poder perceber que as soluções, né, as duas raízes, elas vão ser sempre simétricas, igual no caso, menos 4 e 4, beleza? Olha só um outro exemplo. X ao quadrado menos 5x igual a zero. Aqui a gente tem que o c é igual a zero, não é? O a vale 1, o b é menos 5 e o c é zero. Posso usar, igual eu falei, fórmula de Bhaskara tranquilamente. Mas vamos usar um outro método. Aqui a gente vai usar uma fatoração. O que tem de comum nesse primeiro termo aqui, x ao quadrado, e nesse segundo termo aqui, que é menos 5x?
Claro que é x, né, pessoal? Então eu vou colocar o x como fator comum, ou em evidência, e vou dividir cada um dos termos por x. Então olha como fica. Eu coloquei o x aqui, ó, em evidência, tá vendo? Ó? Fator comum. X ao quadrado dividido por x vai dar x. Tá vendo que é só propriedade de potência. Repete a base e subtrai os expoentes. Menos 5x dividido por x vai sobrar menos 5. É só você tirar um x de cada termo e o que sobrar vai ficar dentro do parênteses. Então, x vezes x menos 5 é igual a zero. Então, se aqui eu tenho uma multiplicação e o resultado é zero, então x é igual a zero ou x menos 5 é igual a zero. Então, vocês já repararam que já achamos uma solução? X igual a zero? X menos 5 igual a zero? Vamos ter que x é igual a 5. Então, a minha solução aí ó, vai ser 0 e 5. Beleza, pessoal? Repare que nesse tipo de equação incompleta, uma das soluções sempre será zero. Sempre. E a outra vai depender do que ficar dentro do parênteses, ok? Então, pessoal, se vocês curtiram a aula de hoje, tiraram suas dúvidas aí, então ó, deixe seu like aí, inscreva-se no canal, não se esqueçam de divulgar o canal para as pessoas, se você tiver um colega, um amigo, um parente que está precisando de aprender matemática aí, divulga o canal para nós aí, dá uma força aí. Então, tudo de bom, um forte abraço para vocês.